Obrigado, professor. Obrigado pelo convite. Eu sou o professor Ricardo Liders, eu sou professor da UTFPR, trabalho no programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial e no Departamento de Informática. Tenho atuado principalmente na área de engenharia de computação, pesquisa operacional e, ultimamente, na parte de mobilidade urbana. Então, eu vou falar um pouco do transporte público e do acesso aos serviços de saúde. Um pouco diferente das outras apresentações, eu vou ser um pouco mais abrangente para tentar englobar esses assuntos que a gente tem tratado. Então, vou falar um pouquinho dos objetivos, um pouco do transporte, a metodologia que a gente tem adotado, e aí vou falar um pouco dos recortes de pesquisa que tem relação com esse projeto. Então, os objetivos gerais do nosso grupo é estudar mobilidade urbana. Então, a gente usa a base de dados abertos do transporte público de Curitiba, e aí, através de um modelo de grafos da rede de transporte, junto com os dados operacionais, a gente tira os nossos recortes de pesquisa. Então, a gente pode gerar dois recortes. O primeiro recorte tem mais a ver com esse projeto, que é a relação do transporte com a disseminação da Covid-19, que o professor Luiz Celso já falou um pouco na apresentação anterior. E o recorte 2 é um trabalho que a gente fez o ano passado de acesso às unidades de saúde. Então, vou falar brevemente do transporte de Curitiba, a rede de transporte, para quem não conhece. Curitiba é organizado em 21 terminais de ônibus. Então, esses terminais são concentradores e alimentados por linhas locais chamadas alimentadores. A gente tem dois grandes eixos, o eixo leste-oeste e o eixo norte-sul, onde trafegam ônibus de alta capacidade. Além disso, a gente tem linhas que não passam pelo centro, as chamadas linhas interbairros, e também linhas que conectam os terminais, as linhas ligeirinho, que não estão representadas aqui. Então, falando um pouquinho dos dados operacionais do transporte, a rede é uma rede integrada, porque o município de Curitiba está muito próximo dos municípios vizinhos, então a rede de transporte é parcialmente integrada com esses municípios. Só para vocês terem uma dimensão, circulam por dia 1.400 ônibus, transportam mais ou menos 1.400.000 passageiros por dia, tem 250 linhas de ônibus e mais ou menos 7.000 pontos de ônibus. Então, é só para vocês terem uma ideia que o sistema de transporte de Curitiba não é um sistema pequeno, né? Ele é considerado de médio para grande. Então, eu vou falar um pouco da metodologia que a gente usa para gerar os dados que a gente usa nas pesquisas. Então, a metodologia que a gente usa é denominada grafos temporais, né? Então, existe uma associação direta entre as linhas de ônibus e os pontos. Então, vocês podem ver aqui, tem a linha A, a linha B, e os pontos são os pontos de parada. Então, é mais ou menos óbvio representar essa rede de transporte por um grafo. Mas aí eu tenho só a informação estática. Então, o que a gente faz? A gente acrescenta a informação dinâmica, ou seja, a informação de operação do sistema. Então, por exemplo, às 11 horas, eu sei que parou um ônibus aqui, o HL309 é um ônibus específico, identificado no sistema de monitoramento da URBS, assim como o 321, o 333 e o 204. Isso aconteceu às 11 horas. Às 11h10, por exemplo, esses dois ônibus saíram e o 333 e o 321 permaneceram. Então, que tipo de informação a gente pode tirar? A gente pode tirar que pode existir uma conexão entre a linha A e a linha B, uma conexão que não é física, mas ela é temporal, né? Onde alguém pode sair da linha A e ir para a linha B nesse espaço de 10 minutos. Então, isso é só para mostrar para vocês como é que as informações estão organizadas. Então, a gente está desenvolvendo uma estrutura computacional, ela ainda está... já tem muita coisa desenvolvida, a gente usa os dados, mas ainda estamos em desenvolvimento. A gente tem a fonte de dados que é fornecida pela URBS, é o conjunto de dados abertos. A gente tem uma informação intermediária e aí, assim, a gente constrói o nosso modelo num banco de dados de grafos. E a partir desse banco de dados de grafos, a gente tira, então, os dados que a gente precisa para análises específicas. Então, o primeiro recorte é essa relação entre o transporte e a disseminação da Covid, que o professor Luiz Celso já falou na apresentação anterior, mas basicamente o que ele utilizou, né? Os dados de operação, 2019 e 2020, então a gente estabeleceu uma relação de referência e depois uma situação de pandemia, e os dados da Secretaria Municipal de Curitiba. E aí, então, tem uma relação entre o volume ofertado em transporte e os casos de Covid por regional. Como o professor Luiz Celso falou,
a gente está fazendo, na verdade, uma ponte, né? Imaginando que o volume ofertado de transporte corresponde ao deslocamento da população. Porque se não tivesse população para se deslocar, não teria transporte, né? Isso aconteceu, como o professor mostrou anteriormente. O recorte 2 é um trabalho que a gente fez no ano passado, que tem a ver com acesso às unidades de saúde. Então, que dados que a gente utiliza? Né? Os dados de atendimento e localização das unidades de saúde de Curitiba, os dados de transporte público, que é esse que eu mostrei, que é os mesmos que a gente está usando no estudo desse trabalho das Nações Unidas, que é a localização dos pontos e os itinerários. E o que a gente tira como resultado? A gente tira distância e tempo de deslocamento. Por quê? Porque esses dados são georreferenciados. Então, os pontos de ônibus são georreferenciados, a movimentação dos ônibus são georreferenciados. Então, a gente pode fazer estimativas de tempo, de distância e tempo de deslocamento. E aí a gente fez também um trabalho com uma correlação de áreas menos favorecidas, introduzindo dados socioeconômicos da região de Curitiba. Então, esse é um dos resultados. Aqui nesse mapa da esquerda, nós temos os pontos de ônibus que estão até 100 metros de unidade de saúde. Então, esses pontos que são cruzes aqui são as unidades de saúde. E aí, o vermelho mais escuro são pontos que estão até 100 metros. Então, como vocês podem ver, tem várias unidades de saúde que não têm pontos próximos, né? E esse mapa da direita aqui, ele representa as opções de linhas que esses pontos ofertam. Então, eu posso ter um ponto próximo, mas que passe uma única linha. Mas eu posso ter várias linhas. Então, isso aqui dá uma ideia da distribuição, da oferta de diferentes linhas no entorno da unidade de saúde. Esse é o mesmo resultado, só que agora com pontos até 500 metros de distância. Então, vocês podem ver que já aumentou bastante o número de pontos próximos à unidade de saúde que estão até 500 metros. E, consequentemente, também a oferta, a frequência de linhas, né? A gente pode ver, essa é a região central de Curitiba, e a gente pode ver aqui um vazio, mas isso é explicado porque grande parte das unidades de saúde estão concentradas na região mais periférica, e porque também há uma maior concentração. Como a gente está na região dos pontos próximos das unidades de saúde, a concentração desses pontos. Outro resultado, esse mapa aqui da esquerda, uma ideia de identificar prioridades. Então, aqui nós temos o padrão de atendimento por regional, a demanda de atendimento. Então, dá para ver claramente que a maior demanda de atendimento é na região sul de Curitiba, né? Então, ou seja, as unidades de saúde são mais demandadas na região sul. E no mapa da direita, a gente estabeleceu uma relação assim, né? Qual seria o tempo de acesso da população dos bairros às unidades de saúde mais próximas daquele bairro, e fez uma correlação com o perfil socioeconômico dessa população. Então, nas áreas mais escuras, a gente nomeou como mais prioritárias. Por quê? Porque elas têm, do ponto de vista de transporte, um tempo maior para acessar essas unidades de saúde e, ao mesmo tempo, têm índices socioeconômicos desfavoráveis. Então, essa é o que a gente chamou de áreas prioritárias. Então, como conclusões dos trabalhos que a gente está desenvolvendo, a gente tem um banco de dados que é alimentado por esses dados da Operação de Transporte Público de Curitiba. Os dados são georreferenciados, então permitem avaliações de métricas espaciais, e a partir, então, desse framework básico, a gente tira os dados, faz os diferentes recortes a partir de buscas bem definidas na base de dados. E aí a gente pode estudar os diferentes fenômenos, ou do transporte no fenômeno que a gente está querendo avaliar. No caso, por exemplo, da Covid, foi a disseminação, a relação com os casos de Covid, ou ao contrário também, né? Como é que esses casos eles podem ser minimizados ou reforçados pelo sistema de transporte. Então, as questões atuais que a gente está envolvido é o impacto da movimentação, proporcionado pelo transporte público, que foi o trabalho que o Luiz Celso apresentou, e também formas alternativas de mobilidade urbana em geral. Tem se falado muito no last mile, ou seja, utilizar diferentes modais de transporte nos diferentes trechos da viagem, e também a gente não pode deixar de considerar a economia compartilhada, introduzida por esses aplicativos de compartilhamento de corridas, né?
E, além disso, estamos de olho nas políticas para promover o distanciamento na mobilidade. Bom, do ponto de vista do transporte público, a gente pode propor a alteração da operação, mas que é uma coisa um pouco complicada, porque a operação ela é muito fixa, né? Tem pouca margem de modificação, mas também a gente pode apresentar alternativas de transporte, ou seja, utilizar diferentes meios de transporte que promovam um maior distanciamento. Então é isso. Obrigado mais uma vez, nossos parceiros de sempre, a UFPR, o projeto Design Data Science, a UBS e PUC e a Prefeitura de Curitiba, e também nós estamos envolvidos com o projeto Smart Cities Concepts em Curitiba, que é um projeto em colaboração do Brasil com a Suécia, no estudo de alternativas de mobilidade, principalmente sustentáveis e de baixo carbono. É isso. Obrigado. Professor Ricardo, muito obrigado pela excelente apresentação aí. Acho que só, né, reforçando assim, o alto calibre dessa equipe aqui que participou desse projeto e a relevância desse trabalho que esses professores têm e a competência que esses laboratórios têm em prover inteligência para os tomadores de decisão, né? E Curitiba realmente tem esse privilégio de ter essa competência instalada que está à disposição, né, de empresas, instituições, governos, né? Professor Ricardo, obrigado mesmo, hein? Eu que agradeço. Eu vou convidar, então, agora a doutoranda Valquíria Pedri Fialkowski. Valquíria, por favor, assuma o palco.